sou Ângelo, professor de Biologia, aqui do estúdio da TV Passionista para mais um episódio da nossa série Biomas do Brasil. Hoje eu vou falar sobre o manguezal. Você repara que nós estamos indo em direção ao mar. No episódio anterior eu falei sobre a Mata Atlântica. E agora, descendo a Serra do Mar, nós chegamos ao litoral. E o litoral do Brasil é enorme, tem muita área. E eu quero falar especialmente sobre um tipo de mata de transição, que é o manguezal, ou mangue, como todo mundo fala por aí. O mangue é uma formação vegetal muito característica de regiões alagadas, tá? Então você tem aí enseadas, baías, a desembocadura dos rios no mar. É nessa hora que o rio, quando corre pelo litoral, a superfície ela é plana e permite ao rio correr lentamente e serpenteando, fazendo curvas naquela região. E quando ele chega no mar, ele tem uma quantidade muito grande de sedimentos, de matéria orgânica, que ele vem trazendo desde a sua nascente, dos seus afluentes também, enfim, todo aquele material chega ao mar. E quando chega ao mar, o que acontece? Há uma resistência, lógico, o mar é bem maior. E quando a maré fica alta então, o que acontece? A água do mar, evidentemente, vai entrar no rio e vai acontecer o quê? Uma mistura de água doce com água salgada. E vai ficar assim um meio termo, porque o mar vai invadir aquela área. E aí a gente chama de água salobra. Essa água salobra exige uma grande adaptação de plantas e de animais para poder sobreviver nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, o fundo daquele alagado é um fundo lodoso, né? Muita lama, um lamaçal, né? Inclusive muito pegajoso. E existe muita matéria orgânica naquele lugar, mas existe pouca oxigenação. Então, você pode perceber em qualquer imagem, você observa, por exemplo, as raízes das árvores, das plantas, que a gente chama de raízes suporte. Geralmente a raiz ela começa a se desenvolver perto do chão, numa região chamada de nó. Pois bem, nessa área, esse nó ele fica bem mais alto no caule, ou seja, as raízes elas começam a sair do caule bem antes de chegar ao chão, formando assim uma espécie de suporte. É o nome que nós damos a esse tipo de raiz, raiz suporte. Isso ajuda a vegetação a suportar a correnteza que se alterna, ora para um lado, ora para outro, dependendo da maré, se está indo água para o mar, se está indo do mar para o rio, e isso faz com que as plantas consigam viver estabilizadas. Isso é um tipo de formação, nessa área que a gente chama de mangue vermelho, tá? Outra coisa que também a gente vê por aí, tá, às vezes nas partes um pouquinho mais altas, e bem arenosas, aquelas raízes que são respiratórias ou raízes pneumáticas. São raízes que saem do chão, né? E ajudam a fazer uma ventilação. Para quê? Para que as plantas não sofram de um fenômeno chamado seca fisiológica, que é quando a raiz apodrece pelo excesso de água. Então o mangue é uma região que tem esse tipo de vegetação, que é uma vegetação muito especial. E junto com essa vegetação, você encontra também uma fauna bastante diversificada. Existem, claro, mamíferos, existem vários artrópodes, muitos artrópodes, desde mosquitos que incomodam bastante quem anda por lá, até mesmo os crustáceos, que também são artrópodes. O mais famoso de todos que a gente conhece por aqui é o caranguejo. Quem já não viu
lá na área da praia, você está chegando à praia ou está vindo para o interior, vindo para São Paulo, lá na estrada você vê aquele pessoal vendendo caranguejo na beira da estrada. De onde eles pegaram aqueles caranguejos? Do mangue. Eles pegaram pessoalmente de lá. É preciso ter um pouco de paciência, não pode ter nojo e um pouquinho de coragem também, porque você pode afundar até o joelho naquela lama para poder tirar um pouquinho de animal, de crustáceo, e assim você consegue juntar um pouco e vender. É o meio de subsistência de muita gente. Aliás, junto com esses crustáceos, né, você encontra também aves visitantes que aproveitam a maré baixa, enquanto os pequenos insetos e tal ainda não se esconderam embaixo da lama. Eles servem de alimento para essas aves visitantes que são catadoras, que pegam esse material. Bom, já que eu falei de pessoas que vivem da exploração desse material biológico, é bom falar também que o mangue não é um lugar necessariamente atraente para turismo. É curioso, sim, para se ver. E você sabe que os lugares onde não existe um solo bom para se viver, etc., para se construir uma boa casa, acaba ficando às custas daquelas pessoas que não têm condições financeiras de morar melhor. Ou seja, nos lugares onde ninguém quer morar, os mais pobres vão morar por falta de opção. É o que acontece com o mangue. As pessoas constroem casas com palafitas, com colunas de madeira que sustentam as casas no alto, e assim elas conseguem fazer com que a maré alta não cause alagamento dentro de casa. Mas isso causa um problema muito sério ao ecossistema. Por quê? É um ecossistema extremamente rico e berçário e lugar de alimentação de muitos animais. Porém, a permanência do ser humano lá causa um incômodo. Além de a pesca predatória, a pesca fora da época, você tem também o problema do esgoto. As pessoas vão morar lá, e para onde vai o esgoto? O esgoto vai direto para o mar. Então esse problema da poluição no mangue afeta muito o ciclo vital de plantas e principalmente de animais, tá ok? A ocupação que está sendo feita de forma desordenada é o principal problema do ecossistema do manguezal. Além, é claro, um pouco de desmatamento sempre acontece para a construção dessas próprias casas, limpeza da área. Não é uma área própria para a agricultura, mas mesmo assim existe desmatamento, tá? Eu falei com vocês hoje sobre o bioma do mangue. Na próxima eu volto com vocês para mais um bioma. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todos e até a próxima. Tchau. Ninguém faz o cheiro sujo da lama da Manguetown, andando por entre becos, andando em coletivos. Ninguém faz a vida suja dos dias da Manguetown.